Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Projetista Estrutural. Eu sou Bruno Moura e estou aqui para mostrar para vocês como considerar paredes dentro de uma laje, certo? Você tem lá a sua laje toda bonitinha, tal, não sei o que, com peso próprio, com sobrecarga, com o revestimento, e vem o arquiteto e pô, taca ali uma parede lá dentro da tua laje. Como é que você vai calcular isso aí? Tô aqui para lhe explicar, hein? Já se inscreve no canal aqui e dá o like aqui nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho, certo? E vamos lá, como é que a gente vai calcular esse negócio aqui? Gente, são duas maneiras diferentes de você calcular a consideração da parede. Se você tiver a sua laje armada em duas direções ou se tiver a sua laje armada em uma direção. Já tem vídeo aqui no canal sobre lajes armadas em uma direção, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês qual é a diferença para você considerar. Vou mostrar também agora para vocês como é que você considera para uma laje de duas direções. Duas direções é mais fácil, porque a laje, pelo menos a laje maciça, que é o tipo de laje que a gente trabalha aqui no canal, por enquanto só temos vídeo de lajes maciças ainda, mas vamos trazer sobre as outras lajes também, treliçada e nervurada, mas vamos falar sobre a laje maciça. Ela consegue distribuir muito bem o peso aqui dessas paredes, mesmo que vocês veem que ela está muito mais concentrada para o lado de cá, né? Ele consegue transmitir bem o peso para todos os lados, né? Ela consegue distribuir bem o peso. Então a consideração dessa laje aqui é simplesmente calcular qual é o peso dessa parede aqui, tá? E distribuir por toda a área da sua laje. A laje de duas direções, vamos colocar aqui, ela tem essa particularidade, ela é um pouco mais fácil. Então, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, a gente vai precisar pegar, depois eu posso até trazer alguns exemplos numéricos. Eu tenho um exemplo numérico aqui, mas aqui vamos mostrar como é que você vai fazer para calcular. Por exemplo, você tem o peso próprio da parede, e aí é um peso próprio que ele é tabelado por conta da alvenaria, né? Alvenaria de bloco cerâmico, né? Ela tem um peso de 1.300 kgfm por metro cúbico. Esse é o peso próprio da parede de alvenaria, certo? Só que é o peso volumétrico. E aí como é que você faz, meu irmão, para calcular isso aqui? Não tem jeito, velho. Você tem que pegar a espessura da parede, a altura da parede e o comprimento da parede. Nesse caso aqui, então, o que é que você vai fazer? Multiplica pelas três dimensões e aí você vai encontrar, né, o peso total da sua parede. Por exemplo, você vai ter uma parede de 15 centímetros de espessura, então você vai ter o peso da parede vai ser os 1.300 multiplicado pelos 15 centímetros. E no caso de você ter um pé direito de, sei lá, 3 metros, você multiplica pela altura da sua parede e também pelo comprimento da sua parede, certo? No caso aqui é um exemplo em que tinha uma parede de 3 metros de altura e 2 metros de comprimento, certo? Então vamos lá. Ela tinha 3 metros de altura e 2 metros de comprimento. Isso daqui ele então não está representando exatamente essa parede que eu estou calculando não, tá? Mas é só um exemplozinho para não deixar no ar, solto, né? Então tivemos 1.300 vezes 0,15, que nesse caso aqui ele arredondando deu 200, multiplicado por 3, 600, multiplicado por 2 deu 1.200. No caso esse é o peso total, certo? Mas como eu disse, a laje ela consegue distribuir bem o peso para todos os lados. Então, dividiria por essa área, vamos supor que aqui tem 3 metros e aqui tem 2 metros, né? Já jogando também só como um exemplo. No caso aqui ele usou 4 metros e 3 metros, né? Então vamos colocar aqui, só para eu pegar o número, para não precisar pegar a calculadora para fazer as contas também, né? Então, o peso, o carregamento da parede, ele teria então o peso total da parede, 1.200, dividido pela área, que no caso seria 3 vezes 4 metros, e isso aqui seria 100 kgfm por metro quadrado. Assim é que a gente considera a parede em uma laje de duas direções, a laje armada nas duas direções, certo? Mas nesse caso aqui é só pegar esse Q e somar com todos os outros carregamentos, certo?
Mas e numa laje armada em uma direção? Será que é só assim? Vamos ver. Pelo drama que eu fiz, vocês já sabem que não é tão fácil, né? Então, para uma laje armada em uma direção, a gente tem que considerar o posicionamento dessa parede. Então, suponha que você tem a sua laje vindo para cá nessa direção e que você tem aqui a parede aqui no meio, né? Fechando aqui, por exemplo, essa laje aqui. E ela está armada nessa direção, se lembre, tá? Como é que a gente vai pegar para calcular? Vai ter que fazer exatamente aquela mesma coisa, né? Você vai ter que calcular o peso da sua parede, né? E vai fazer o seguinte, porque se lembrem que a laje armada em uma direção é como se ela tivesse um apoio dela aqui e um apoio dela aqui, certo? Essa daqui seria a minha viga que eu estaria calculando nesse caso. Então, para transformar aqui, ó, eu ia precisar fazer o seguinte. Já tem aqui o carregamento de peso próprio, revestimento e sobrecarga. Mas aqui, ó, vocês estão vendo que ao longo do vão da minha laje tá a parede, né? Então, além de todos os carregamentos, se adiciona o peso da parede aqui em cima, né? E esse daqui seria o peso da parede. Como é que se calcula isso? Por quê? A minha laje aqui eu vou dividir em vigazinhas de 1 metro. Vocês lembram disso, né? Só que a influência dessa parede aqui na laje de uma direção, ela vai se distribuir ao longo de 2/3 do LX. E o que é o 2/3 do LX? Isso aqui é o LX, que é o vão, tá? Aqui. E aí, quando você calcular o peso da parede e calcula exatamente do mesmo jeito da laje de 2 direções, para você calcular esse G vezes o G de P, né? Ele não vai usar o 1 metro, não é influência aqui de 1 metro, tá? Ele vai usar 2/3 de LX. Então, a fórmula que você vai fazer vai ser o seguinte. Já calculou o peso total da parede. O peso da parede, aqui em cima, tá? Você vai dividir por essa área de influência dessa parede, que ela é o comprimento inicial é LX, multiplicado pelo o lado de influência, né? Que é 2/3 de LX. Então, você vai usar 2/3 de LX vezes LX. Então, a partir disso daí, você encontra o seu G da parede, né? Que vai ser adicionado nesse carregamento aqui para você calcular. E de resto, vai tudo igualzinho ao vídeo de lajes que a gente fez aqui, de lajes em uma direção, certo? Você vai calcular o momento fletor, vai calcular o KC, o KS e encontra a área de aço, certo? É dessa maneira, tá? Usando essa fórmula daqui. Você só adiciona o carregamento da parede. Mas se ela tiver na outra direção, se ela não tiver nessa direção e tiver nessa daqui, se lembre que ela está armada nessa direção, tá? Como é que vai fazer para calcular essa bicha aqui? Vamos fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fazia para o cálculo de uma laje. Vamos pegar essa vigazinha daqui de 1 metro de base, 100 centímetros, e ao invés de distribuir o carregamento da parede, ele vai se transformar em uma carga pontual. Nós vamos ter aqui então o carregamento normal, peso próprio, sobrecarga, revestimento, equipamentos, o que for. E ainda vamos ter que pegar essa parede e tacar ela aqui. Se ela estiver exatamente no meio, vai no meio. Se estiver mais para o lado, bota mais para o lado, né? Bota ela no posicionamento certinho dela. Mede aqui com a distância, certo? Até o ponto médio da parede e considera o carregamento pontual aplicado exatamente naquele lugar, certo? E para calcular qual é o peso, qual é esse P aqui da parede, né? Essa carga aqui, você vai fazer exatamente aquele mesma coisa, velho. Você vai pegar esse P, ele vai ser o peso da parede, vamos colocar aqui um Q, né, grande. O Q da parede, ele vai ser igual ao peso total dessa parede, só que não dela inteira, porque aqui a viga ela só tem 1 metro, né? Então não vai considerar esse comprimento inteiro. Então vai utilizar o gama da parede, que é aqueles 1.300, multiplicado
pela espessura da parede, vou colocar um T aqui, que é a espessura da parede, 15 centímetros geralmente, a espessura dos tijolos, né? Vai usar também aqui o comprimento da parede, que no caso aqui seria 1 metro, então ficaria só vezes 1 mesmo, e multiplicado pela altura total da parede. Esse daqui vai ser o carregamento pontual, porque você está considerando como se todo esse peso aqui tivesse aplicado só em um ponto dessa laje, tá? Então, desse jeito você considera cada um dos tipos de carregamento de parede em cima das lajes, de duas ou de uma direção. Então, vamos embora, né? Tem muito mais vídeo aqui ainda pra gente fazer. Agradeço a presença de vocês, tamo junto e vamos embora. Tem muito mais vídeo aqui pra vir no canal. Valeu, gente!